E a gente vai iniciar hoje a nossa apresentação exatamente com esse objetivo, de dividir um pouco com vocês a nossa jornada em fotoproteção no mercado, né? Da onde a gente veio, a gente passa por um monte de mudança que impacta aí a dinâmica do mercado e, consequentemente, a nossa dinâmica, né, como formuladores, como pensadores da categoria. Então, aqui a gente vai fazer esse momento de pausa para vamos ver por onde a gente passou, né, como que a categoria foi impactada e quais os caminhos que a gente começa a observar desse mercado, principalmente começando no próximo ano, tá bom? Então, esse vai ser o nosso objetivo aqui nesse breve bate-papo. Então, eu queria começar a apresentação trazendo alguns números, que números sempre nos ajudam a entender um pouco que lugar que a gente está, né? Obviamente, como não poderia deixar de ser, a categoria de fotoproteção não só teve um impacto no Brasil, mas como em todo o mundo, pelos motivos que todos nós sabemos, né? A pandemia teve um impacto fortíssimo, mas é legal a gente contextualizar esses números para a gente começar a fazer algumas comparações. Então, vamos lá. Mercado mundial, hoje a gente está falando de um faturamento de 10,8 bilhões em 2020, uma queda de 10%. Em 2019, nós tínhamos um faturamento de 12 bilhões de dólares, mercado mundial, tá bom? Proteção solar, ela teve a terceira performance mais negativa de todo o mercado cosmético. Ela teve atrás de maquiagem, que teve uma queda de 17%, fragrância, 13%, e aí, finalmente, nós temos proteção solar, tá bom? E aí é legal a gente ver onde o Brasil entra nessa história, né? Eu peguei aqui o ranking dos top 5 países para a gente começar a comparar alguns números. Então, Estados Unidos é o principal mercado, tem 2,1 bilhões de faturamento anual em 2020, teve uma queda de 8%. A China, 2 bilhões, ela teve uma performance positiva, seguindo uma tendência bastante diferente do que a gente vê no total skincare, né? Então, ela tem um crescimento de 7% na categoria. Vale lembrar que aqui a gente ainda tem uma categoria em evolução, apesar do tamanho da China, né? Brasil é o terceiro principal mercado, 0,7 bilhões de faturamento, a gente teve uma queda de 5%. E aí a gente compara a performance de Brasil com o Japão e Coreia do Sul, dois dos principais hubs de inovação, de ditar um pouco o ritmo do mercado, em trazer novidades. Japão teve uma queda de 16% e Coreia do Sul de 29%, tá? E aqui eu trouxe mais um dado para vocês verem o tamanho da importância de fotoproteção. O Brasil hoje é o terceiro principal mercado em fotoproteção, mas se a gente compara com skincare, por exemplo, nós somos o oitavo. Então, existe um desenvolvimento mais sólido, mais consistente. Nós somos um mercado mais maduro em fotoproteção do que em skincare, por exemplo. Isso dá uma força maior para o nosso país frente aos planos de desenvolvimento mundiais e tudo mais. Dando um zoom agora na nossa performance em fotoproteção no Brasil, aqui eu já trago valores em bilhões de reais, tá bom? Então, a gente teve lá os 5%, colocando aqui na casa decimal, 4,7% de variação em 2020. Para o Brasil também, fotoproteção foi a terceira pior performance de cosméticos, né? A gente teve menos 8% em depilatórios, menos 6% em maquiagem e fotoproteção com menos 5%, enquanto o mercado cosmético no Brasil como um todo teve uma variação positiva de 5%, tá bom? Olhar para esses números e até ver um pouco do histórico recente, né? A gente vê de 2015 a 2018 praticamente uma estabilidade do nosso mercado, dá um pouco de frio na barriga, né? A gente fica com aquela sensação, poxa, será que vai, será que não vai? Tem espaço para crescimento? Mas a boa notícia é que a gente não só tem luz no fim do túnel, mas a gente tem muito sol no fim do túnel. Quando a gente olha as estimativas do Euromonitor, aliás, eu esqueci de comentar isso, todos esses dados numéricos são da plataforma Euromonitor, uma das principais plataformas de pesquisa do mundo. Eles indicam para a gente não só uma recuperação de fotoproteção já a partir, né, um sinal de retomada esse ano, mas uma recuperação de patamares e superar 2019 a partir do ano que vem, como a gente vai ter um crescimento bastante acelerado para os próximos 5 anos, né? A gente vê patamares de crescimento muito sólidos, a gente vai chegar num patamar de mercado aí de 5 bilhões de reais num período de 5 anos, o que dá para a gente uma expectativa muito acelerada, né? Aí vocês pensam, poxa, mas o que está por trás dessa expectativa? E aí nós temos 3 fatores que vão ditar essa retomada e essa aceleração, né? Primeiro ponto, obviamente, eu não posso deixar de falar, a gente voltou para o sol, né? A nossa pele voltou
a ter o contato com o sol. Então, tudo que está acontecendo nesse momento de mundo e até a própria intenção, a gente vê várias pesquisas de intenção das pessoas em retomada de turismo, em fazer atividades, até aumentar suas situações de atividades de lazer e disposição maior do que pré-pandemia. Então, isso vai favorecer diretamente a categoria, já está favorecendo. Segundo ponto, tem um ponto que a gente fala bastante, a gente está nesse momento de categoria, de indústria cosmética, na era da beleza saudável. A gente tem um novo olhar agora, que a gente vê muitos claims, muitos ativos, ingredientes, um olhar do consumidor mais voltado para uma saúde da pele. E esse conceito de saúde da pele diretamente beneficia uma categoria que vai responder quase que automaticamente com esse conceito, que é a fotoproteção. Fotoproteção, ainda mais para o consumidor brasileiro, ela está muito bem construída nas associações como prevenção de câncer de pele, que hoje é o câncer mais comum e mais recorrente no país. A gente tem 30% dos casos de câncer no Brasil são de câncer de pele. Então, isso dá um boost também na categoria. E o principal fator, na verdade, é o tal do boom do skincare. É o boom que a gente viu nascer no começo da pandemia, a gente viu amadurecer e a gente vê expandido de forma como a gente nunca viu no Brasil. Esse boom do skincare, ele automaticamente privilegia a categoria de suncare também por três fatores. Primeira questão, a gente tem novas expectativas sobre rotina de cuidados da pele, né? Novos benefícios, novos resultados, uma maior atenção da consumidora para a pele dela. A gente tem uma ampliação da rotina, e quando a gente tem ampliação da rotina, a gente vê a consumidora navegando mais em loja, em site, procurando mais combinações de produto. Isso favorece também a categoria. E, principalmente, o skincare ele traz para a gente uma possibilidade de ter um universo de marcas maior. Quando eu tenho mais marcas, eu tenho mais inovação. Com mais inovação, eu tenho mais pessoas interessadas, e isso vai automaticamente privilegiar suncare também. Então, esses três elementos vão dar para a gente um pouco do tom desse tom bastante otimista que a gente tem para os próximos 5 anos, tá? E aí, voltando um pouco para falar de números, de performance, hoje a gente tem um cenário que 80% do mercado é concentrado em grandes marcas, né, em grandes players da indústria, né? A gente tem empresas como Johnson, a Beiersdorf, a L'Oréal, enfim, a Natura &Co, com grandes participações e marcas muito sólidas e, de certa forma, tradicionais no mercado, né? Variações muito significativas, aqui é um retrato muito rápido para vocês, mas eu queria destacar a performance de dois principais players aqui. Nivea Sun, que é a segunda marca, segundo o Euromonitor, e a La Roche-Posay, que é uma marca dermocosmética da L'Oréal, que vem ganhando, tem conseguido ganhos de participação consistente nos últimos 4 anos, 5 anos, né? E aí vamos entender um pouquinho do porquê, né? O que eles fizeram que, de alguma forma, está influenciando outros lançamentos e abre novas perspectivas no mercado. Entrando primeiro em La Roche-Posay, La Roche-Posay ela teve um papel muito fundamental na categoria de fotoproteção, porque foi a marca que ela elevou a categoria para o facial, né? Se a gente olha, não há muito tempo, a gente associava muito fotoproteção a um produto coringa que pudesse ser aplicado especialmente em corpo, mas aí você estendia aquele uso para facial. La Roche-Posay, com seu território mais dermocosmético, sua presença em farmácia, começou a trazer mais fortemente storytellings de ativos, a trazer storytellings de benefícios, de promessas de resultado. Então, trouxeram mais códigos de performance em solar que trouxe um apelo muito mais acelerado para facial. Isso trouxe uma possibilidade de ganhos de valor, uma maior rentabilidade na categoria muito significativa, né? E aqui tem um pouco desses exemplos através das comunicações da marca, né? Outra coisa que a gente tem que valorizar é essa entrega de multibenefícios faciais. Então, dentro da marca, você tem várias plataformas voltadas para tipos de pele, necessidades de pele diferentes. Então, a La Roche-Posay foi uma das marcas pioneiras a influenciar, a criar um pouco esse movimento. E muito vindo dessa forma de construir dermocosmético, várias outras marcas dermocosméticas seguem um pouco essa lógica de mercado, e isso tem influenciado diretamente o massivo. E acho que a Nivea tem conseguido capitalizar muito bem um pouco desses aprendizados e essas evoluções de como comunicar a fotoproteção do dermo para o massivo. Então, a gente tem, por exemplo, a Nivea ela trabalha uma arquitetura de portfólio, que a gente chama, que é como os produtos são organizados para o consumidor, né? Como eles são, você divide suas linhas e traz uma lógica coerente. Você tem uma lógica muito fácil de entender produtos voltados para bronzeamento, hidratação, toque seco, linha Kids, os antissinais, enfim. Essa plataforma ela facilita muito para o consumidor entender qual é o seu produto ideal e como escolher o seu FPS e desejo. Recentemente, a Nivea também expandiu o seu portfólio
para sair um pouco mais do anti-sinais apenas, eles agora estão trazendo esse código multi-benefício para a linha Beauty Expert também, é um lançamento muito recente, mas que tem ganhado muita notoriedade no mercado. E eles estão estendendo um pouco desse mindset de trazer benefícios também para o território de pele sensível, que é um território muito importante para a marca Nivea historicamente também. Então, esses fatores fazem com que a Nivea consiga comunicar, organizar os seus produtos e pensar a inovação de uma forma única e clara para o seu consumidor, né? Agora, é claro que esses são alguns dos exemplos, um pouco da consequência de um trabalho consistente de ganho de participação nos últimos 5 anos. Eu queria trazer também alguns lançamentos que tiveram destaque no mercado nos últimos 12 meses, especialmente. E aí eu trago aqui a linha UV Defender. A linha UV Defender, ela segue um pouco, é uma linha da L'Oréal Paris, ela segue bastante a linha do que a Nivea fez com o Beauty Expert, né, que eles trazem um conceito de plataforma um pouco mais caring, mais skincare, com propostas de benefícios de anti-oleosidade, hidratação, eles trazem também tonalidades diferentes, trazem claims de ativos e promessas de resultados bastante diferenciadas para um produto fotoprotetor, enfim. E agora eles estão estendendo a linha deles com uma textura fluida, com um claim bastante forte, de 11 vezes mais leve do que o produto anterior. Então, elevando um pouco essa proposta de valor da marca. Outros produtos que ganharam uma certa notoriedade no mercado, a gente vê, por exemplo, os lançamentos de Vichy com o Vichy Purify, a gente vê o Natura, o protetor anti-oleosidade da linha Cronos, dois produtos que eles trazem como foco essa purificação e controle da oleosidade para a pele, trazendo ativos que vão contar essa história. No caso de Vichy, eles trazem argila, prebióticos, a própria Natura também fazendo uma mescla de prebióticos com ativos da biodiversidade brasileira também. Garnier, que é uma marca que tem ganhado uma revitalização muito importante nos últimos 12 meses, eles fizeram um relançamento, estão investindo, apostando muito forte na linha de skincare, eles acabaram também de fazer um lançamento voltado, trazendo a vitamina C como o grande herói, né, da história de produto deles e da promessa de valor para o consumidor, agora trazendo um protetor facial com FPS de 50 e opções de cor também. Outros destaques da categoria, é impossível a gente não falar das texturas leves, né? E aí a gente tem dois grandes exemplos no mercado, apesar de não serem lançamentos relativamente dos últimos 12 meses, são produtos que ganharam maior destaque e maior apelo junto aos consumidores. Então, nós temos o exemplo da Sgin com Fusion Water, textura que trouxe uma inovação muito importante para o mercado, trazendo também benefícios de controle da oleosidade, né? A Bioré seguindo bastante mesmo a mesma ideia, textura extremamente fluida, uma experiência mais até quase refrescante, né, trazendo essa experiência mais watery que a gente chama, mais aquosa, né, para a fotoproteção. A Adicus lançando já, estendendo sua plataforma de sticks, que está extremamente consolidada no mercado, trazendo novos caminhos de comunicação, trazendo combinações de ativos inovadoras, novos claims também, trabalhando com uma plataforma de FPS altos. E aqui mais outros dois destaques, que aí eu trago marcas que a gente chama mais digitais, né? Marcas que trabalham muito forte o digital e têm o canal digital como sua prioridade. A gente tem essa marca lançada esse ano, que é a Chameleon Sun, que eles trouxeram um formato pote com filtros orgânicos e ingredientes orgânicos também, numa proposta bastante clean beauty. E aí temos também os exemplos de Skelt e Biang lançando texturas inovadoras no mercado, são as texturas chamadas invisíveis, né, que elas trazem elas superam o receio do branqueamento que uma formulação de fotoproteção possa ter. Então, é uma alternativa de formulação, uma alternativa de acabamento, dois produtos que vieram com muita força nesse início de ano e uma proposta bastante inovadora também. Bom, e aí o que vem por aí, né? A gente tem todo esse cenário, todo esse histórico de inovações, e o que a gente pode dizer é que a gente já tem algumas pistas que nos dão um pouco de um mapa, né? De que a gente pode ver e esperar do mercado nos próximos 12 meses, né? Então, primeiro ponto, como eu falei, skincare está muito forte, né? Então, a gente vê que essa entrada de skincare, essa iniciação de skincare por parte dos consumidores, juntamente com uma iniciação, uma experimentação de possibilidades de texturas, de experiências diferentes,
isso vai com certeza impactar a nossa categoria aqui, como já está acontecendo no mercado internacional. Então, a gente vê aqui várias opções de texturas que podem surgir no mercado, né? E eu trago 3 exemplos aqui, todas elas têm um apelo bastante skincare. Então, eu trouxe o exemplo dessa marca americana chamada Supergoop, eles lançaram um produto que é um sérum de vitamina C, mas é um fotoprotetor acima de tudo. Então, é uma textura super fluida, só que a apresentação do produto é como se fosse um item de rotina, um item antioxidante em formato pump. A gente tem essa marca Ilia, que é uma marca extremamente premiada, é uma marca independente nos Estados Unidos, eles estão ganhando muitos prêmios, eles trazem uma plataforma de coloração, mas o grande diferencial está também na textura fluida deles e essa ideia de cuidado mais diferente, pensando em fotoprotetor. A gente tem ativos muito interessantes, além do efeito básico que o produto oferece, mas é uma experiência que remete muito ao skincare. E a Nivea é uma marca muito sólida na Ásia, né? Enfim, no Sudeste Asiático eles trabalham muito forte essa experiência mais sérum. Eles chamam inclusive esse produto de Sun Serum, né? Que é uma textura fluida que traz esse aspecto mais de tratamento e traz ativos que também remetam a um tratamento. Nesse caso aqui a gente vê um foco mais em clareamento, que é um benefício muito valorizado pela pele asiática. E outro ponto que a gente vai ver muito são ativos, né? Também no mercado internacional, a gente vê que os produtos de fotoproteção estão buscando uma diferenciação, agora não só trazendo um ativo ou um benefício destacado, mas a combinação de ativos, como a gente vê no skincare, também tem ganhado espaço. Então, esse lançamento de Capital Soleil mistura, por exemplo, peptídeos, niacinamida, água termal e frações probióticas. A Dermalógica fez um lançamento de um fotoprotetor que combina 5 tipos de vitaminas diferentes na sua formulação. E a marca americana All Good, ou australiana, eles lançaram também esse formato em pote, né, que é chamado de manteiga, né, em que eles trazem ativos orgânicos, que certamente vai ganhar o seu espaço, dentro de fotoproteção também. Eles trazem ativos orgânicos misturados com ativos minerais para trazer uma proposta de clean beauty mais forte e acompanhada de mensagens mais técnicas, de ingredientes e benefícios mais relevantes para esse consumidor muito preocupado, tá bom? Então é isso, é um breve resumo do que a gente pode ver do mercado aí nos próximos meses. Fico à disposição para vocês também tirarem dúvidas, mandar e-mail. E amanhã eu estou aí no estúdio para bater um papo também sobre outros temas com vocês, tá bom? Muito obrigado.